Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidada, nós temos a CEO e sócia da Nós, plataforma que conecta as empresas aos seus colaboradores através de um aplicativo interativo baseado na gamificação. Com mais de 15 anos de carreira, ela já foi Head de Inovação e Educação no Clube Casa Design e já construiu diversos projetos de transformação digital em empresas como XP Educação, Cleantech Pollen e Feira de Moda Inverno. Com vocês, Raquel Sodré. Oi, prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? Prazer é meu de ter você aqui como convidada. Muito bom. Acho que vai ser um bate-papo muito gostoso, assim, de saber do seu propósito, missão. Então, animada. Maravilha. Eu quero começar, então, desde o seu comecinho ali. Você é formada em marketing na SPM. Por que você escolheu essa formação? Rafa, única opção que veio na minha cabeça. Era tão óbvio, porque eu cresci dentro da Feira da Moda Inverno, trabalhando com os meus pais. Então, tenho referências desde muito nova no evento, com o desafio de prospectar o fabricante, que ia vender o varejo depois, estando no evento. Então, prospecção B2B, total, venda do espaço, de patrocínio também. E como a gente poderia fazer campanhas para atrair um público que são 150 mil pessoas ao ano que o evento reúne. Então, quando eu me vi dentro dessa dinâmica, aprendendo tanto com meu pai e com a minha mãe, marketing, comercial, falando de varejo, gravação, como fazer a compra de mídia, eu falei, nossa, é assim, tudo que eu quero aprender mesmo com um lado técnico, teórico, porque a prática, entre aspas, eu via, eu tinha. Então, foi a única opção que passou pela minha cabeça quando eu pensei em como eu posso contribuir mais. Talvez seja uma formação que me ajude a contribuir além da experiência deles. Que legal. E falando também de formação, você fez um MBA, né? Em inovação e transformação digital. Por que você escolheu esse ramo, né? Pensando, baseado na justificativa que você deu, porque você foi para esse caminho. E, na sua opinião, você acha que ainda vale hoje você investir num MBA, numa pós? Isso faz diferença na carreira? Super. Então, assim, já dizendo que eu venho de educação. Tive a oportunidade de trabalhar na XP Educação com projetos, primeiro de educação financeira e depois projetos de tecnologia, cursos, MBAs, formações que a gente fazia tanto longas ou curtas como bootcamps, que a gente chamava ali. E por acreditar que educação é o único caminho, ou da gente transformar nosso país, ou da gente realmente abrir portas como oportunidades, eu gostei muito de ter esse ponto de contato, trabalhando o desafio de multiplicar a educação no Brasil, vendendo mesmo esses cursos, e escolhi o curso para ser aluna porque tecnologia foi um bichinho que me picou. Então, eu estava morando em San Diego por um ano. Meu irmão ia fazer uma imersão ali no Vale do Silício. E eu queria encontrá-lo. Eu não entendia, não sabia ainda o que era isso de startup, tecnologia. Eu estava ali quase me formando na faculdade, mas com um básico de marketing e moda, que era o lado que eu achava que minha carreira ia evoluir como negócios da moda, por conta da referência da feira e dos fabricantes. E aí, quando eu conheci o universo do Vale do Silício, foi literalmente bebendo água da fonte. Falei, nossa, aqui tem tecnologias disruptivas, como escalar propósito, inovações constantes em empresas que... aí eu via na prática, né? Como uma empresa se mantém viva, ativa, cada vez mais conquistando novos públicos, inovando. Sim. Inovando o serviço, inovando a entrega... a forma ali de proposta de valor, inovando a experiência do cliente, inovando o seu próprio marketing, entendendo melhor quem é o seu público. E aí eu entendi que era a única forma das empresas se manterem vivas e cada vez maiores, né? Como se fosse... Sim. Porque se a gente não cresce como empresa, a gente morre. Exatamente. Porque é um natural ali do ciclo
de um CNPJ, né? Que é normal os clientes entrarem e saírem, tem um tempo, nossos serviços estarem evoluindo. E até Então, a pessoa física, né? Tipo, se você não evolui, que aí você falou, né? A inovação, ela tá sempre ali te puxando para cima. Se você não evolui, também você como profissional, você também acaba ficando estagnado igual um CNPJ, né? E você tá ali no centro, a gente já teve alguns convidados aqui que citaram que eles também foram pro Vale do Silício, o quanto que isso muda a visão, né? Porque você tá ali imerso, onde você respira inovação. E você começou como Community Manager na Startup. Como que foi isso? Basicamente, eu estava nessa viagem, voltei de lá com os olhos brilhando do tema e pensei, como que eu entro nesse mercado? Procurei os organizadores da viagem, que era o Startup com o Digitalks, e aí eu gosto muito de falar sobre oportunidades e caminhos que acontecem na vida, que demoram muito para acontecer. Então, por exemplo, mês que vem vou ter a oportunidade de fazer um painel, participar de um conteúdo do Digitalks, que é um dos maiores eventos de transformação digital do país. E eu conheci eles em 2016, nessa viagem que eu vou te contar aqui agora. Mas você vê, a gente se aproxima, troca, conhece o ecossistema, entrega valor. E aí vem uma oportunidade, depois de um tanto de pontos de contato, para falar do que eu mais amo, da entrega de serviço, da minha empresa hoje, dos nossos cases. Depois de quantos anos, né? Então, enfim. O networking, né? Porque às vezes as pessoas acham que networking é só você conhecer a pessoa. Não, é tipo o vínculo que você criou ali, né? Porque vocês vão se reencontrando no caminho. Então, nessa viagem, eu voltei de lá e eu procurei o Geraldo do Startup e falei, olha, tô aberta. Tem a feira eu consigo trabalhar meio período, porque é só no meio do ano, ela é sazonal, por ser moda inverno. Mas eu estou aberta a conhecer esse mercado. E aí ele falou, nossa, eu estou precisando de alguém para cuidar da conexão de grandes empresas com como elas vão investir em startups, da conexão dessas startups como soluções para as grandes empresas. E aí, de repente, para quem não conhecia nada do ecossistema, eu estava imersa em todos os principais eventos do país, com empresas grandes, uma Amazon, uma Oracle, uma Adobe, e conhecendo as startups que estavam ali sendo... Hoje são maiores, mas sendo as vencedoras de programas de aceleração, de dias de pitch. Então, assim... Eu falo, né? A gente dá um passo, acredito muito ali, Deus dá a oportunidade, a gente tem que abraçar. Não é só falar, nossa, eu tô vivendo aqui, que bom que eu tive essa oportunidade. E o que você faz com ela? Sim. Então, fui para esse mundo da tecnologia através dessa oportunidade do Startup. E aí, depois, aproveitei isso para aprender muito e entender o que fazia sentido aplicar nos meus negócios. Naquela época, você já se via como uma CEO, como uma sócia de um negócio, ou ainda parecia algo muito distante? Já porque eu sempre quis construir projetos que gerassem impacto e algum legado. Então, aproveitei muitas oportunidades que eu aprendesse com elas. Então, trabalhando com meus pais, abrir o meu próprio marketplace dentro dessa oportunidade da feira. Então, eu já tinha ali um olhar de... Deixa eu inserir o meu conhecimento onde precisa, que é inovando algo tradicional, mas também começar algo novo se precisar. Então, eu nunca fui atrás de, assim... quero pelo status... ou só até porque os bastidores eu já sabia, por ter uma família empreendedora, que eram muito mais desafiadores do que a glória de um palco ou um pódio, né? Que a gente acha que é o topo da carreira, enfim. Mas eu sempre via que eu queria conectar o meu propósito a algo em tecnologia. Então, ou eu ia construir, ou eu ia assumir algo que fizesse muito sentido para mim. E é muito doido, que a gente vai desenhando, caminhando. Eu não sabia exatamente o quê. Só que há muitos anos eu comecei uma hashtag que era a Executivos a Tênis. E desde sempre né, eu represento... O que significa? Passos de coragem, momentos que a gente precisa criar uma rede de apoio, precisa ir atrás de conhecimento...
E podem ser passos de coragem de uma empresa para um investimento novo, para abrir mercado, para ir atrás de novos clientes, reposicionar uma marca. Ou nós, pessoas físicas, vamos falar assim, até no corporativo, para uma mudança de carreira, um passo de você se posicionar, escolher mulheres na maternidade, parar ou continuar, e aí vai. Aí é Muito um tanto legal. de coisa que a gente pode falar. Não, eu amei essa hashtag. Quando eu vi ali no LinkedIn, eu falei, nossa, muito legal. Mas, e aí, como que foi a sua trajetória para você virar CEO da Nós hoje? Deixa eu pegar, deixa eu ver se tem uma linha do tempo, né? Mas em uma oportunidade em XP Educação, que eu organizava os dias de palestras para os alunos depois se conectarem aos MBAs, eu fiquei responsável por um MBA que era Gestão Exponencial. Que, sim, eu acredito, aí também trazendo aquela outra pergunta, eu acredito que a gente tem que encontrar formações que funcionem para nós. Sim. Então, em cada momento da nossa carreira e da nossa vida, a gente tem que entender qual é o próximo passo que eu quero dar e o que me ajuda a chegar nele. Então, se você precisa de networking, busque sim fazer cursos numa área que você quer ampliar a sua rede. Sim. Se você ou vá em vários eventos daquele tema, vai ser uma forma muito rápida de você conhecer um tanto de gente já da área. Se você precisa de uma formação mais técnica, procure um curso mais profundo, mais longo, que talvez, muitas vezes, não vai te trazer um lado prático. Sim. Então, uma formação acadêmica mais tradicional, MBAs ou faculdades mais tradicionais, dificilmente vão trazer boas práticas, expertises do empreendedorismo atual, porque ementa de curso, gente. Quem trabalha com educação sabe que, assim, o que você tem que subir para um MEC aprovar é distante de uma prática. Sim. Mas a gente tem que saber dosar o que eu preciso. Então, a gente fazendo esse recorte, né, do MBA, que eu fiquei responsável por cuidar de um MBA que tinha um evento online, onde eu tinha que trazer mais da prática para os alunos se interessarem e aderirem ao MBA teórico, né? Sim. Que eram ali 2 bootcamps, o projeto aplicado, que é o TCC, para a conclusão. E um dos palestrantes é o meu atual sócio. Só que ele tem uma história incrível, empreendedora, começou startup, vendeu para uma grande empresa. E isso dentro de tecnologia, dentro de inovação, ele fala de experiência do cliente. E eu achava que era a palestra ideal para começar o dia. Fui na cara de pau, mandei uma mensagem no Instagram, porque a gente tinha amigos em comum e já se acompanhava com esse olhar de carreira, né? De como se fossem pessoas jurídicas ali. Sim. E aí ele super topou, a gente se conectou lá, depois chamei ele para uma outra palestra, já como Clube Casa, mas também para falar com arquitetos sobre empreendedorismo, sobre tecnologia e inovação. E aí, quando eu contei dos meus projetos, o que eu estava buscando, depois de muitos anos. Isso foi, assim, de 2020 para 2024. Ah, 4 Isso, anos. 4 anos. Fez muito sentido para ele também. Então, ele estava procurando uma CEO para assumir a empresa. Eles estavam num processo ali que queriam dar essa conotação de comunidades e ele contava. Você já traz esse conteúdo, essa visão nos seus conteúdos. E eu acho que com a ferramenta, você vai conseguir aplicar em todas as comunidades que você, de alguma forma, contribui. E é 100% isso, né? Que hoje acontece. Exato, exatamente. Não, muito legal entender como que surgiu essa oportunidade, né? De você ser CEO da Nós. E quando você foi tomar uma decisão, né? Quando você foi tomar essa decisão de ser CEO, de ser sócia, quais foram os medos ou desafios que você passou pela sua cabeça? O primeiro passo, e foi o que realmente aconteceu, que eu falo, do passo de coragem, é a gente entender o que eu quero e tem alguém que já passou por aquilo que eu possa conversar. Então, eu liguei para uma grande amiga que se tornou uma mentora de vida, que hoje é CEO de um dos maiores escritórios de investimentos da XP. A gente se conheceu. Ela era minha cliente quando eu trabalhava lá com educação. E a gente
juntas estávamos resolvendo um grande bucha, um grande BO. E aí criamos uma relação profissional a partir disso, com muito respeito e admiração. E eu liguei para ela, falei, olha, eu preciso entender o que eu preciso saber nessa etapa. Eu tenho certeza que você vai me ajudar. Ela falou, entra agora numa reunião aqui, vou te mandar o link. Ela fez, meu Deus, eu tinha certeza que esse dia ia chegar. E antes de tudo, antes de eu falar com a minha família, antes de eu decidir, primeiro eu queria mapear os riscos, mapear o que poderia dar errado, o que eu poderia levar para uma conversa com eles. Que eu acho que é o grande X da questão, né? Quais pontos analisar quando, por exemplo, uma proposta dessa vem, assim? Então, eu já estava num momento, Rafa, assim, eu estava muito preparada para aquilo, naquele momento. Não que eu estava preparada para o cargo. Hoje, eu vejo, depois de 1 ano e alguns meses já, eu sou uma nova pessoa, principalmente profissional. Mas, para aquele momento, parece que eu estava desenhando, eu estava dando os passos, eu já tinha saído da XP, eu já estava desenhando qual seria meu projeto em tecnologia, como fortalecer comunidades, quais comunidades, qual que era o propósito. Sim. Estava dando os passos, sabe? E aí foi interessante que, claro, entendi o meu momento de vida, o que eu queria com aquilo e como eu poderia contribuir. E é algo que já contei em alguns lugares, que antes de eu assinar com os meus sócios, já era o dia da decisão. Então, eles falaram, e aí, vamos conversar? Eu fui, conheci um depois, em outro lugar, em um evento. Fiquei conversando com esse, tirando dúvidas, a gente alinhando o prazo, que eles queriam que eu começasse antes, mas eu queria concluir um outro projeto. Então, aquela fase de troca. E a gente brinca, né, do namoro. Sim. Porque é um namoro corporativo, que nem trabalhar com alguém. Você vai construindo uma relação de confiança, de troca, de espaço. E muita gente fala que sócios é igual casamento, né? Então, e aí, faz muito sentido. No dia que eu fui assinar, eu abri no Uber, assim, peguei uma apresentação minha, antiga, e coloquei os 5 maiores defeitos, eu coloquei como desafios, não lembro, que a Raquel passa quando o bicho pega. Mentira, que legal! Assim, cara, quais são, com muito autoconhecimento, com muito olhar para dentro, eu falei, já que eu tô para assinar uma posição que eu tenho certeza que eles vão me cobrar muita entrega e eu vou me cobrar muita entrega, deixa eu deixar muito claro em quais momentos eu mais vou precisar ou deles ou de um time de pessoas específicas comigo. Porque eu já olhava muito para a minha carreira, para as minhas entregas. E eu sabia que, nossa, quando acontecia mais ou menos isso, ou eu precisava de alguém muito bom para me direcionar, por exemplo, com a parte contábil, coisas que eu não precisava antes colocar a mão. Então, foram coisas que eu coloquei. Cara, quando tá o pico do projeto, o ápice, seja de vendas, de entrega, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, é nisso que eu vou precisar de vocês. Tenho certeza que a gente vai alcançar o que a gente está definindo aqui. Só que fique claro que nesses momentos eu vou precisar, ou de vocês ou do time. Sim. E eles riram. Eles falaram, que isso? Toca aí. Eu falei, não, mas vocês estão de acordo? E Rafa, dito e feito. Mentira! Deu 1 ano, eu fiquei muito mais tranquila. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, principalmente para nós mulheres. Porque quando eu precisei pedir ajuda, quando eu precisei ser vulnerável ou ser transparente, seja com o meu time, com meus sócios e até com o cliente, eu já tinha identificado, olhando para minha carreira e olhando para dentro, os momentos. Então, eu não fiquei com vergonha. Eu não fiquei achando que eu precisava mentir que eu sabia sobre algumas coisas. Pelo contrário. Porque se eu mentisse que eu sabia de coisas que eu não soubesse, eu estaria sendo a minha própria inimiga ali. É lógico. Vamos dizer, a minha própria sabotadora. Então, ao invés de eu começar a me sabotar, falando, nossa, mas eu me vendi para eles. E agora, chegou a hora de entregar, cara, eu sabia exatamente por onde eu ia começar. Que eram meus pontos fortes. Eu sabia onde eu contava com pessoas que estavam ali.
E foi muito doido, que foram processos de autoanálise, coach, terapia, olhar mesmo para quais foram as minhas melhores, principais entregas, onde eu poderia ter melhorado, onde eu poderia ter feito diferente. Mas achei muito legal essa ideia mesmo, que é o que você falou, o autoconhecimento faz total a diferença, né? Principalmente quando você está se relacionando com as pessoas, porque às vezes você desconta em outra pessoa, né? Ou você pressiona e é algo que, na verdade, internamente você poderia estar resolvendo, ou vocês conversando poderiam estar resolvendo. Então, você trazer isso de antemão, né? Tipo assim, eu tô assinando, mas vocês também estão assinando isso aqui, sabe? Exato. Foi, tipo, uma jogada muito inteligente pensando no crescimento do negócio. Que, no final das contas, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é crescer, né? Exato. Então... e você falou essa questão de estar preparada, né? Por mais que você estava preparada, porque afinal de contas a proposta veio, então você estava preparada, você ainda, olhando para trás, você falou que você não sentia tanto, né? Quanto você poderia estar, digamos assim. Então, olhando para trás, como que você se prepararia ou como se preparar para atingir o maior cargo de uma empresa, né? Olhando para trás, na sua opinião. Se conhecendo muito bem. Que isso não acaba nunca. A gente tem fases, ciclos, entendendo o que a gente está disposta a em cada fase. Então, entendendo, quando a gente conhece bem os nossos valores, princípios, não é balela, não é conversa de coach. A gente sabe o que faz sentido para nós. Então, no início da minha carreira, principalmente, onde eu estava na faculdade, você falou, fiz SPM, fiz publicidade. É um ambiente, sim, de muita festa, sim, de as pessoas conhecerem, muita viagem. Eu aproveitei muito bem. Mas eu entrei na SPM Júnior. E ali eu entrei com o foco de ser diretora comercial. Porque eu queria desenvolver esse lado que a habilidade que eu aprendi ali com a minha mãe, com meu pai, no marketing, pela feira, que foi lá do início que eu comentei, me ensinavam a prática do marketing. Mas eu queria entender já o comercial na faculdade. E aí, eu comecei a participar de imersões, de cursos. Nossa, eu penso uma pessoa que desde sempre gasta, entre aspas, o sábado e domingo fazendo essas coisas. E é muito simples, Rafa, se não está muito claro para você o que é quais são os seus valores. Meu sempre foi família, aprendizado contínuo. Eu consegui entregar esse valor, né, o meu legado, algumas coisas. Quando você está ali num sábado, num domingo de sol, com todo mundo viajando, saindo, mas você está dentro de um curso, eu sempre enxerguei isso como oportunidade para mim. E não como um peso. Então, eu sempre me conectei com pessoas que viam isso também como oportunidade. Então, os eventos que eu tinha a oportunidade de ir lá do Startup que eu te contei, eu poderia simplesmente não ir. Mas eu ia atrás do ingresso, eu pedia, eu falava, eu estou disponível, o que eu preciso fazer? Eu me conectava com as pessoas. O que eu via muitas pessoas por perto que falavam, nossa, que saco, meu chefe me obrigou. E tá tudo bem. Mas uma vez que a gente entende o que faz sentido para mim naquela fase, na próxima, é muito melhor a gente fazer os acordos com a gente mesma, sabe? Exato. Então, isso eu tenho um privilégio, acho que, de ter tido essa clareza desde muito nova. E aí fui caminhando por esse lado. Por esse lado mesmo. E até hoje tem pessoas que falam assim, nossa, o networking que você... Nossa! Eu falo... Tá, é uma construção a muito longo foi prazo. algo natural, né? Mas muito... E que eu me esforçava, entendeu? Então, eu escutei muito dos meus pais. Filha, pelo amor de Deus, vai descansar. Para, mais um final de semana que você vai fazer um Startup Weekend. Filha, para de trabalhar. Só que era uma coisa que eu enxergava como meu desenvolvimento. Então, eles super me apoiam. Até hoje, amigas, enfim... Mas eu escutei demais. Sim. Então, cada fase, a gente tem que, assim, filtrar o que faz sentido para nós, o que a gente escuta
E aí, claro, dá ouvidos às pessoas que a gente ama e confia, porque em muitos momentos eu falei, não, realmente, Tô passando um preciso pouquinho descansar. Sim. E aí você começa a planejar melhor, a se organizar. Mas o fato de você ter muito claro o que te motiva, eu acho que é isso que te guia, né? Porque, pô, não é fácil. Por exemplo, sábado, igual você falou, todo mundo saindo e eu indo lá pro curso. Tá, mas quando você senta e fala, por que eu tô fazendo isso? Sabe? O que tá me motivando? Fica muito mais claro, fica muito mais leve, assim. Também tive momentos que era isso. Eu ficava, mas tá todo mundo indo, não sei o que. Aí eu olhava e falava assim, mas pra mim faz sentido seguir por esse caminho, sabe? E aí quando você tem isso muito claro, fica leve. Pra você ficar óbvio, assim, que você vai seguir por ali, né? E hoje você é CEO e sócia. Uhum. Então, como que é seguir esses dois papéis? Tem desafios diferentes? Tem. Porque eu acho que não é diferente do que eu já tinha na minha vida toda, porque eu sempre olhei os negócios como meus. Então, até hoje, eu tenho parcerias com empresas ou amigas que têm empresas que muita gente acha que eu sou sócia. De tanto que, assim... Cara, eu faço questão a longo prazo. É uma coisa que está sempre presente. Eu divulgo, eu conto como cresceu, como nasceu o negócio. Então, eu falo, cara, se na empresa que eu me comprometo, eu não estiver vestindo mesmo a camisa... contribuindo, participando, independente se ela é uma gigante, se ela está nascendo pequenininha, quem vai fazer? Sim. Então, eu sempre, de novo, abracei muito essas oportunidades. E aí, até um exemplo, quando eu estava na XP, eu escutei de pessoas, tipo... Ai, Gi, você não acha que é demais aí, que você fala da empresa como se fosse sua? Eu falo, onde eu escolhi estar, não é? Exato. Então, quando a gente assume... a sociedade, ou enfim... De novo, o glamour parece ser muito mais glamouroso, mas você passa a responder muito mais pelas responsabilidades. Como CEO, sim, eu tenho um compromisso com o time, tenho um compromisso com os sócios fundadores, que hoje são investidores, parceiros ali. Então, eu tenho eles como parceiros que eu entrego... Eu faço a minha entrega, sabe? Então, tenho que ter uma agenda para entrega dos resultados, consolidação. Quando a gente empreende sozinho, ou você organiza a própria agenda, ou você vai dando o seu jeito ali. Só que ter eles me ajudou demais a olhar de uma forma mais como uma gestora, sabe? Então, me ajuda demais a não só ser dona de um negócio que muitas vezes a gente não faz o compromisso dessa agenda, de um fechamento, de ter ali registrado os processos. Então, uma coisa me ajudou muito a continuar fazendo o que eu já acreditava, que é confiar, acreditar nos momentos bons e ruins. Aquele ser o meu caminho. Mas o gerencial como CEO me obriga também a trazer mais profissionalismo para uma rotina que o empreendedor normalmente deixa passar. Exato, que eu acho que esse é uma grande dúvida, assim, para quem é de fora, né? Enfim, que não tá nessas posições, assim, em termos de responsabilidade, de uma forma prática, assim, qual que é o seu dia a dia, digamos assim, né? Em termos de responsabilidade como CEO e sócia e os outros como sócia? Como que vocês dividem isso? Mas como CEO, eu preciso olhar a empresa inteira, de ponta a ponta. Então, aí foi um aprendizado que a Darla, minha mentora, me passou lá no início. Falei, como que você organiza a sua rotina? Ela falou, não coloco tudo na segunda-feira. Porque tem gestores, CEOs, gerentes, enfim, que segunda é o dia de alinhar com todas as áreas do time, um exemplo. E aí, nos outros dias, toca outras coisas. Eu tento dividir. Então, assim, eu começo meu dia na segunda, é marketing e vendas, que é como que a gente começa a semana, o que precisa preparar, já coordeno ali com minhas principais pessoas sobre os próximos passos. Terça-feira, eu olho produto, evolução do produto de tecnologia, operações. Aí, quarta-feira, eu já vou para o financeiro. Aí, eu divido porque eu preciso olhar a empresa inteira. Sim. E aí, vou distribuindo com as pessoas quais são os combinados macros, o que a gente espera de evolução, e quais são as tarefas micros. Então, por que não colocar tudo em um dia? Se você tem uma viagem, um imprevisto, um evento, se não sei, qualquer coisa acontece, você muda a agenda da empresa inteira. Sim. É a minha forma de
olhar. Então, hoje, como responsabilidade, eu tenho ciclos e fases. No início, era posicionar nós no mercado. Então, eu tinha ali um plano de como eu trago... preciso conhecer muito bem o time, conhecer muito bem a tecnologia, enquanto eu estou posicionando. Então, eu fiz escolhas, tinha agendas estratégicas para esse lado, mais focada em PR, em branding, em posicionamento da marca, como reorganiza todas as frases, o tom de voz, a linguagem, qual é o conteúdo, etc. Isso aqui começa a andar, porque aí estava num primeiro ciclo, né? Sim. E eu precisava trazer um número de clientes que eu acreditava que a empresa conseguia ter com aquele desenho de time, aquele desenho de entrega. Então, você vai fazendo ciclos. Sim. Agora, aí vem com os sócios. Qual é o nosso combinado? Quais são os nossos combinados dessa primeira fase? E da segunda. Então, alinhamentos constantes com a expectativa dos sócios, transparência com o time, cobra daqui, puxa mais ali, solta a corda, puxa mais, e aí você vai ajustando. Então, eu preciso fazer com que a empresa seja saudável. Sim. E aí, no meio do caminho, qual é o momento? Agora a gente vai acelerar, vai reduzir custo, agora é posicionar no mercado, mas está dando certo essa linguagem? Está vindo cliente? Os projetos estão sendo bem entregues? Aí eu organizo de ponta a ponta uma rotina e sinto dentro de indicadores, dentro de alinhamento com as pessoas que eu confio muito hoje que estão na operação comigo, qual que é o caminho que a gente segue, estratégias, né? Sim. Então, enfim, é um ponto que... É bastante coisa para organizar, né? Mas aí a gente aprende a falar muito não, Sim. aprende a ser mais assertivo, entender o que é prioridade. E o tempo todo aprendendo, né? Exato. E também, fora essa parte, né, toda organizacional, a posição que você você também tem 15 anos de carreira, né? E eu queria saber, assim, quais foram os maiores desafios da sua carreira? Maiores desafios? Acho que o aprender a falar não, ele se conecta à minha vida pessoal e profissional, mas eu acho que sempre, né, a gente tem uma conexão única de quem somos. Então, acredito que momentos que eu precisei fazer escolhas e a gente tem que realmente decidir caminhos. Acho que as escolhas são difíceis no momento que a gente decide, mas depois liberam assim uma pista de oportunidades, né? Então, eu já tive momentos, por exemplo, decidi sair da empresa que eu gostava muito, que eu admirava, mas porque para aquele momento da minha carreira e vida e o que eu queria construir nessa fase, já não estava conectando. E eu queria tomar uma decisão oposta. Sim. Então, é um momento de carreira desafiador quando você precisa dar um passo de coragem como esse. Ou até ser vulnerável para o seu próprio time. Sim. Porque tem muito aquela percepção de o gestor, o chefe, o CEO tem que estar forte o tempo todo, tem que saber a resposta de tudo. E eu entendi que não. Entendi que o que eu preciso é ser transparente. Então, sim, eu preciso estar sempre um passo à frente, me atentar e ir atrás de todas as informações que eu posso, seja perguntando para as pessoas, seja olhando documentos que a gente organize, que tenha uma recorrência, seja fechando indicadores. Então, preciso ter uma boa análise, leitura de mesa para as situações. Mas o vulnerável vem de, pessoal, aqui eu preciso de vocês. Sim. Trabalho em time, né? E é quase aquilo de falar assim, eu sei que você precisa de mim, mas eu vou direcionar. E aí você, que é quem mais conhece dessa área, é quem vai direcionar. Então, o difícil, assim, é como que a gente potencializa o que a pessoa tem de melhor. E aí eu tenho um perfil resolutivo, né? Eu saio executora, eu saio querendo resolver tudo. E aí você fala, nossa, é um desafio não tomar a frente e resolver pela pessoa.
Então, a gente passa a confiar mais, e é um exercício. Sim, Então, eu já tive momentos da minha carreira, desses passos de coragem, que muitas vezes foi acelerando numa grande mudança ou recuando. E você, falando até de passos, assim, uma curiosidade que veio na minha cabeça, né? Esses passos largos, mas você também teve momentos que tentaram passar na sua frente? Então, passar a perna em você, alguma coisa assim, nesse mundo mais competitivo? Talvez, assim, desalinhamento de expectativa e momento. Então, e como você lidou? Conversas francas. Mas muito aprendizado recente, tá? Não era essa pessoa, assim, no início da carreira. Evolução, não. é o que a gente falou no começo do episódio. Evolução. Então, conversas muito difíceis sempre. Que é assim, cara, você quer a mesma coisa que eu quero? Se a gente tá aqui na empresa, isso aqui faz sentido para você? E esses momentos, não é que a pessoa tentou passar a perna, mas ela não estava sendo sincera com ela mesma. Sim. E aí tava ali tocando um emprego, porque, enfim. E aí, agora que você para olhar, você fala, como que eu posso ajudar? E parar, sabe, Rafa? Acho que eu olho muito pro espelho, né, para mim mesma, e eu falo, como que eu não vou pro embate? Como que eu posso contribuir? Sim. E como eu tento sempre ser a primeira pessoa a desarmar. Tipo, cara, e aí? Sim. Como que a gente faz dar certo? Isso é ótimo como líder também, né? Como líder, como par. É ótimo. Então, eu já tive diferentes situações, até como sendo liderada de pessoas que eu admirava muito, mas que eu falava assim, que foi? Tem alguma coisa que a gente percebe que não está transparente. E aí, daqui a pouco, a pessoa falava, porque que não está tão claro que você... Não. Eu, nossa, então pergunta. Sim. E aí, a gente vai amadurecendo em todas as relações da nossa vida, né? Com certeza. E agora eu queria trazer um tópico sobre transformação digital, porque sua carreira, né, você abordou diversos projetos voltados para transformação digital. Se você fosse definir o que é a transformação digital, como que você definiria? Entender processos que ainda não estão digitalizados, estamos falando de uma forma muito básica. O que acontece na prática, repetidamente, que a gente pode trazer tecnologia para. É um dos vieses, um dos caminhos, um dos que eu mais acredito. Hoje, a gente passou aquela fase da transformação digital. Claro que tem ainda existem oportunidades, mas a pandemia digitalizou muita coisa de uma forma forçada, né? Enfim, a gente precisou. E hoje a gente já usa tecnologia para interpretação de dados, leitura. E aí, claro, se a gente vai para o varejo tradicional, o supermercado da ponta, a loja da esquina, ainda tem oportunidades. Ou uma grande empresa antiga. Mas, se parar para pensar, todo mundo hoje tem um WhatsApp na mão. Sim. Seja para falar com a família, com o amigo ou com o seu funcionário para perguntar se ele está chegando, que está atrasado. Exato. Então, já digitalizou um processo, que é a comunicação. Aí, onde que você salva seus documentos? Como que você envia um relatório para o seu cliente? Ou envia uma nota para ele? E aí você começa a pensar em processos que é muito normal dizer que estão digitalizados em 2025. 5 anos, 15 anos, 30 anos atrás, outra realidade. Então, agora, a gente já começa a ir para uma nova era, né? A gente sai da digitalização, sai da industrialização, entra na digitalização e entra na era inteligência artificial, como que a gente multiplica o Web.3, que sai de uma rede social de troca entre duas pessoas e vai para token, vai para blockchain, vai para redes descentralizadas, o próprio ChatGPT agora, o Google na mão até dos mais velhos. Então, a gente já está numa era que, assim, o que a gente faz com a tecnologia, né, Rafa? Sim, exato. Não, e quando a gente fala também de tecnologia, inovação, é um mundo que muda muito rápido, né? Que foi o que você falou. Você deu exemplos aqui. E a questão de que 5 anos atrás a gente não tem as mesmas tecnologias e inovações que a gente tinha hoje. Você, por estar imerso nisso, como que você se mantém atualizada? Curiosa.
Mas você tem meios, assim, para você sempre estar à frente, igual você falou? É o que eu trago muito pro meu time, tá? Eu falo, galera, sai só da tela do computador. Tem que estar na rua, tem que estar no varejo, tem que estar fazendo curso, escutando palestra. Hoje eu leio notícias, aquelas newsletters, resumos diárias, uso as minhas redes sociais muito para esse meio. Então, as pessoas que eu sigo normalmente trazem conteúdos de inovação, de tecnologia, meu LinkedIn também. Então, é um caminho que a gente vai filtrando e direcionando para o que nos interessa, porque eu me interesso muito por isso. E eu gosto de testar e entender o que isso pode ser útil no meu negócio. Porque também usar a tecnologia só por falar que está usando não funciona. Você tem que entender a tecnologia, os ganhos que outras empresas, outros cases têm, sucessos alcançados com ela, entender se faz sentido para você. Qual é o momento? Sim. Em muitos momentos, já até errei na minha carreira que, como eu tinha contato a essas tecnologias lá atrás que eu comentei, eu queria aplicar, mas não sabia no quê, como. Então, eu passava a estudar. Hoje eu falo, cara, ótimo que eu me sinto muito preparada para conversar sobre vários assuntos, porque eu vi de perto projetos, cases, estudei sobre, mas nada como aplicar, né? Então, Sim. é aquilo, tem que começar o quanto antes a aplicar alguma coisa se você quer ficar bom, colher resultados daquilo. Exato. Em todas as frentes. Mas eu acho que também o fato de você ter feito essa análise profunda, né, ao longo da sua carreira também te ajuda, igual você falou, na posição que você está hoje. E, afinal de contas, a Nós também ela é uma plataforma, né? É um aplicativo que é 100% digital, né? A gente está falando de um aplicativo. E na sua opinião, assim, se você fosse começar um aplicativo de sucesso hoje, como que você começaria? Com pessoas, né? Com engajamento para elas. Acho que o principal a gente usa muito o termo que é entenda a dor. O que isso quer dizer? Qual que é o problema que você quer resolver? Vai para o básico. Então, para não ficar falando aquelas frases bonitas, para o meu time de tecnologia eu falo, como que a gente simplifica e traduz tudo que vocês estão falando? E o nosso desafio como empresa é sempre traduzir para o leigo, para o simples, para a pessoa que não sabe de nada, como que em uma frase eu defino. Então, para qualquer negócio, Rafa, a gente pensa, qual que é o problema que eu estou resolvendo? E aí, sim, será que é fazendo um aplicativo que eu soluciono? Talvez a solução esteja num robozinho no WhatsApp. Talvez seja em um formulário. Talvez seja com alguma outra tecnologia. Nem sempre é o aplicativo. E eu gosto muito de enxergar. Já existe tanta coisa. Olha aí o que já existe. Testa, valida primeiro se é o caminho e depois a gente vai. Então, com os nossos clientes da Nós, a gente roda uma etapa assim que a gente chama de discover, que é tipo descoberta, né, total. Deixa eu entender se é realmente um problema que ele tem de comunicação e de engajamento. Eu falo, antes de virar cliente, a gente consegue te ajudar. Deixa eu trazer uns cases para ver se faz sentido para o seu objetivo de negócio. Sim. Case que a gente já executou. Nossa, quero muito construir isso. Legal. Então, qual que é o objetivo? É alcançar mais vendas? É mais engajamento com a marca? Multiplicar a marca? Aí a gente define o plano e aí vem as ações, aí a gente chama as funcionalidades, que são as features, mas as funcionalidades do aplicativo e as ações diárias, mensais, trimestrais, e aí vai, para alcançar aquele objetivo. Por quê? De novo, falar que usa inteligência artificial, falar que tem um app, falar que tem tecnologia. Se não sabe muito bem o problema que quer resolver, não adianta nada. Não adianta nada. A gente morre na praia frustrado porque não tem um básico alinhado, que é o objetivo daquele projeto. Isso que você falou das pessoas é muito verdade, né? Dessa conexão, e a Nós resolve isso, né? Mas pensando, então, numa empresa que tem o problema da comunidade ser engajada, né? Como fazer uma comunidade ser engajada? O que aquela empresa tem como objetivo? Então, vou te dar um exemplo de alguns clientes nossos. A gente tem empresa, a Prio, que
desafio que a gente solucionou com eles era criar cultura nos colaboradores que ficavam embarcados. Não chegava a comunicação para eles. Eles embarcam, ficam 20 e poucos dias em alto mar e chegava uma comunicação via e-mail para o chefe daquele time que estava a bordo para distribuir sobre diferentes assuntos. Então, eles não se sentiam parte da empresa, eles, do jeito que entravam, saíam, recebiam proposta da empresa vizinha, porque não tinha uma conexão. A gente trouxe a plataforma que construímos ali para diversos clientes e solucionar vários problemas. Falamos, vamos construir aqui uma comunidade interna? É um dos problemas. Outro vem a Souvenir com um problema de eu preciso vender mais tinta. E eu acredito que se eu educar melhor o meu pintor, ele vai me escolher no momento da compra, porque o pintor é um influenciador recorrente. Sim. A gente reforma a casa 1, 2, no máximo 3 vezes a vida inteira, né? Se Deus quiser. E dá uma corrida para não ser mais... E foge disso. Mas quem é uma das recorrências de uma empresa de tinta? O próprio pintor. Que faz a compra. Então, a Souvenir entendeu que, através do branding, através da educação, o branding é como que eu multiplico a minha marca, distribuindo os lançamentos. Aí a gente tem a lojinha com produtos, são materiais de trabalho. Que legal! Para o pintor. Então, quanto mais ele se engaja com a marca, ele faz o treinamento, ele sabe como melhorar as vendas dele por WhatsApp, ele conhece melhor os produtos que estão em lançamento, ele ganha as nozes, que são as moedas, os pontos ali na Souvenir, e troca por materiais de trabalho para ele. E aí ele veste a camisa da marca. Isso que eu ia perguntar, porque a Noz, ela faz essa gamificação, né? Dele, conforme ele vai engajando, ele vai ganhando. Isso você acha que foi um divisor de águas, assim, para o engajamento da comunidade? Foi, mas é isso. Só entregar a moedinha sem o propósito, ter os objetivos atrelados e todas... A gente tem um tanto aí, de novo, a palavra features, que são funcionalidades do aplicativo. Existe um mural, existe uma aba de curso, existe entregar a moeda se ele conclui tarefas que são importantes para aquela comunidade. Tem um ambiente de arquivos, tem um tanto de ações digitais que concluem ali o ciclo que a gente acredita para o engajamento. Então, tem cliente que fala, por que eu não estou engajando a gente? Aí, nosso time, assim, a gente tem uma metodologia muito bem amarrada. A gente faz um raio-x dos nossos clientes, ou antes de se tornarem clientes, ou com a própria comunidade, fala assim, tá aqui. Como que você está fazendo dessa forma? Eu estou fazendo um conteúdo no mês, por que que os pedreiros não estão engajando? Se eu estou mandando um e-mail por mês para eles, a gente olha. A gente vem com a metodologia, aí traz quem são os influenciadores locais, quais são as ações presenciais, digitais, qual é a recorrência, o que você está ensinando. Ele se sente valorizado, tem premiação, você reconhece, o que você entrega para ele faz sentido para o trabalho dele. Tô falando aqui um tanto de coisa. Sim, um montão. Porque eu ia até te perguntar isso, assim, se você... Porque o engajamento, eu acho que entra todos esses montanhas de coisas que você fosse falar. Mas, baseado em todos esses cases que vocês tiveram, assim, se eu fosse elencar, o top 3 que realmente são muito importantes para o engajamento, sabe? Então, igual você falou, tipo, sei lá, ele entendeu, ele receber algo de volta, igual a gamificação. Se eu fosse elencar o top, assim, de engajamento. Propósito em comum da comunidade. Então, eu amo quando a gente está falando de B2B2C. O que isso quer dizer? Os pintores. Então, é a Souvenir, uma empresa, o primeiro B. Falando com pintores, que são influenciadores para uma venda ali, para chegar no cliente final. Então, quando a gente está trabalhando esses autônomos, que normalmente não tem uma empresa por trás que ensina, enfim, eu amo. E aí a missão ali é fortalecer a carreira deles. Eles como profissionais, que eles possam ganhar mais e a empresa vai faturar mais. Não é segredo que a empresa criou esse projeto para vender mais. Sim. É óbvio, mas tá alinhado. Missão em comum, recorrência e constância. Então, tem que ter, sim, recorrência de postagem, conteúdo com frequência, conteúdo de qualidade. E
a ponta que a gente fala, né? A cerejinha do bolo é a entrega de qualidade do conteúdo ou da visibilidade ou do que a gente fala. O prêmio vem porque muitas vezes tem pessoa que ela se sente feliz por resgatar o MBA, que você me perguntou. Outras por resgatar um produto, um material que faz ela economizar o bolso. Outras por estar num pódio. Sim, o reconhecimento. Então, é entrega de qualidade. Sim. Então, é missão em comum. O que aquela comunidade defende juntas? O que elas se apoiam? O que juntas elas falam, nossa, eu não me sinto mais sozinha. Nós contra o mundo. Nós, pintores, contra o desafio do desemprego, contra o desafio de várias coisas. Estou dando um exemplo, tá? Dos pintores. A constância que eu sei que ali é um canal que eu vou estar aprendendo todo dia, toda semana, onde eu busco melhoria para o meu setor, para a minha carreira. E, com isso, eu conheço mais produtos, outros parceiros. Nossa, de repente eu virei um embaixador, um influenciador. E, Rafa, juro, eu até arrepio. Eu, de vez em quando, fico lendo ali os comentários, que parece que nutre a empreendedora, né? Eu amo. E tem uma feira que reúne muitos deles, que chama Feicom. Cara, eu passei 2 dias na feira só entrevistando o pintor. Juro por Deus. Que demais! Aquilo, pra mim, era assim... meus olhos enchiam d'água, porque eles falavam... Eu tenho tanto orgulho de ser pintor. Eu vi histórias de uma mulher, um casal... A mulher, ela era de tecnologia, ela codava. E ela, com orgulho, falando... E eu, por conta do meu marido, virei pintora. Hoje somos embaixadores souvenir. Hoje a gente construiu a nossa família. A gente tem um canal muito grande. E a gente é muito grato, porque a Souvenir, que nos ensinou... Desde o início, a gente está no Pintor Parceria, tal. E aí você fala assim... Que demais! Cara, de novo... E linka com a educação, né? Que foi o que Total. você falou no começo, que era super importante também para o seu propósito, né? Poder vincular tudo isso numa coisa só. Total. Muito legal. Então, é isso. Se vamos criar comunidades, que a gente olhe para esses 3 principais pilares. Dentro de cada pilar tem... Nossa... Assim, uma lista. Então, nosso time, a gente faz o aplicativo e faz a consultoria recorrente desses clientes. Então, faz análise, próximos passos, desenha um projeto, acompanha o cliente. Não é só, quero contratar vocês e contrata a tecnologia. E aproveitando que a gente está falando de comunidade, acho que é legal mais uma pergunta, principalmente para quem está começando, porque a gente está falando das comunidades de pessoas que já têm as pessoas lá dentro, a gente precisa engajar elas, né? Então, por exemplo, a Souvenir já tem ali os pintores que estão acostumados, então vamos engajar e crescer ela um pouco mais. Mas pensando assim, numa pessoa que vai começar uma comunidade, quais seriam a forma ideal ou, na sua opinião, certa de começar a atrair essas pessoas para aí sim ir para o ponto de engajar elas, sabe? Eu vou trazer os 3 pilares, tá? Qual que é a missão e o grande propósito dessa comunidade? Porque se você tem isso muito claro, você vai buscar pessoas que... Você vai atrair, na verdade. Pessoas que têm aquele propósito naquele momento. Então, por exemplo... Nossa, se eu sou uma comunidade de mulheres em transição de carreira, ou sou uma comunidade de uma marca de suplemento que eu trago uma comunidade de nutricionistas que estão muito inconformados. Normalmente, a comunidade vem de uma dor. Problema, lembra? Que quer solucionar, que a gente falou. Então, assim... Nossa, só tem produto ruim no mercado e a gente realmente é uma marca que criou um produto de qualidade, com saúde, que o foco pode ser na mulher. E aí você traz pessoas que se atraem a isso. E aí você cria a recorrência de conteúdos, de conexões, de encontros para manter a recorrência, todo em torno dos valores, da missão que aquelas pessoas têm em comum. E aí começa a pensar quais são os produtos complementares, materiais de trabalho, o que ajuda essa pessoa no dia a dia dela. Sim. Então, eu estou falando de uma forma que dá para ser tanto pessoa física quanto jurídica. Sim. Mas nas nutricionistas, a gente coloca ali material para ela trabalhar, produtos complementares, para elas resgatarem as tais amostras, para elas irem em eventos e se profissionalizarem, se tornarem especialistas. E aí a gente vai
criando a roda viva da comunidade. E aí dá para fazer, Rafa, juro, de todos os setores. E eu sempre vou citar uma empresa apoiando, patrocinando, criando, porque eu acredito que as empresas precisam ser protagonistas nisso. Sim. Precisam construir educação, precisam conectar as pessoas. Se uma pessoa sozinha começa, é muito mais difícil essa roda girar. Ela vai precisar, em algum momento, ter um patrocínio. Exato. Seja das pessoas comprando a mentoria, comprando uma recorrência, então um patrocínio B2C, né? Ou seja, de outras empresas que vão usar aquela comunidade para divulgar o seu produto e aí a dona da comunidade fala, ok, agora eu tenho de onde sair a verba. E além de você ser CEO, sócia, toda essa carreira, você também é conselheira da Nação Valquíria. Então, eu queria saber assim, como que você equilibra a sua rotina com tudo isso? Rafa, as Valquírias, esse convite foi a minha maior realização de vida e profissão até aqui. Porque com o conhecimento que eu venho desenvolvendo, aprendendo, minha curiosidade desses anos todos, eu posso contribuir com um desafio que a ONG tem, que é digitalizar e escalar a metodologia para ONGs de todo o Brasil. Que demais. Então, assim, hoje eu tenho muita alegria em dizer que, além de conselheira lá, a ONG virou cliente da nossa. Você uniu os propósitos. Uni meus propósitos, né? Legal. E os propósitos no geral. Então, hoje, eu tive que fazer um movimento desafiador na minha vida, que foi tirar os excessos e centralizar, canalizar toda a minha energia na nós. Então, o que antes eu gostava de me conectar com a feira, com o Clube Casa, com qualquer outro projeto que aparecia, que eu sempre gostei muito desse olhar de construção de projetos, de educação, enfim, concentrei na nós. Então, a escolha se a nós fazia sentido na minha vida, um dos principais pontos foi esse. Ali, eu tenho a liberdade, eu consigo conectar os projetos que eu acredito, a minha missão de vida, meu propósito, e continuar aprendendo em tecnologia, que era o que eu queria para a minha vida, nessa fase em que estou, o que eu quero, né, daqui para frente. E aí, as Valquírias veio com isso. Então, me divido, eu tenho reuniões lá na física, então eu faço aos finais de semana, em horários que não pese também com o meu time. E eu tenho reuniões sobre plataforma, engajamento, tecnologia com o meu time, que eu falo, por serem clientes, eu consigo ter um braço de pessoas que eu admiro muito, trabalhando tudo muito junto. mais do que eu sozinha não conseguiria entregar, sabe? Tudo isso. Então, a gente tem eu tenho entregas como Raquel e minhas. E aí, de novo, você está muito conectado ao nosso propósito, Rafa? A gente faz acontecer. Sábado, num domingo feliz, assim. Nossa, eu fico ansiosa pelas conversas lá. Parece que eu acabo as reuniões, assim, muito, muito preenchida, sabe? Então, muito legal. A gente tem que encontrar, né? O que brilha nos nossos olhos. Não tem certo ou errado para cada um. E pra gente finalizar, a gente tem o ping-pong, que são 5 perguntinhas, e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Tá. Um sonho. Impactar milhares de mulheres através de educação e tecnologia. Um arrependimento. Será que é muito blasé eu dizer que não me arrependo, assim, porque eu já errei com tanta coisa? Eu acho que meus arrependimentos vêm do excesso. Então, assim, poderia ter dito não, poderia ter sido mais assertiva, mas eu não me arrependo de ter tomado caminhos que eu considero hoje errados, porque eu aprendi demais com eles. Nossa, muito. Cara, aquele projeto ali... Nossa, como eu sofri depois com alguma coisa, né? Porque as coisas dão errado no meio do caminho, ou desviam a rota. E aí eu falo, que bom. Aprendi, de verdade. Então, não tenho um grande arrependimento para te dizer agora, assim. E mesmo tendo errado muito na vida já, hein? Tudo bem. O que é essencial para ser uma boa CEO? Transparência. Não, essa aí, para mim, é assim... Na lata, transparência. O que não fazer quando eu estiver criando uma comunidade? Não ter a missão clara. Ela pode evoluir, pode amadurecer,
Nem sempre a gente tem a resposta, né, para tudo, mas é ser muito sincero com qual que é a missão, o que você quer impactar. Sim. E aí buscar pessoas que tenham essa mesma missão. E a gente vai encontrar, gente, são muitas pessoas no mundo. Então, eu vejo pessoas que constroem comunidades. Nossa, e aí se mudou para um outro lugar. Gente, se ali é o que fez a pessoa se sentir pertencente, conectada, se sentir acolhida, sim, ou que o projeto rodou no norte, não no sul do país, do hemisfério, a gente tem que ir atrás. Só não pode se contentar com tô acomodado e o negócio não está andando. Vai atrás. Uma inovação. Transformar as coisas mais simples em facilidades. Então, sabe os nossos desafios mais simples da vida? Tipo assim, uma coisa que você fala, nossa, acho que as maiores inovações vêm do olhar de novo, do simples, né? Alguma coisa que está aqui como nosso desafio todos os dias e ninguém olhou para aquilo. Então, olhar inovações, não inventar uma roda gigante. Mas o que a gente já faz repetidamente? O que tira nosso sono? O que tira nosso tempo? Será que não tem uma inovação que me ajuda nisso? Boa, maravilha. Super obrigada, Raquel. Nossa Senhora, que papo bom. Por você ter compartilhado sua trajetória incrível sobre comunidade, sobre transformação digital, enfim, toda a sua carreira. Foi muito legal o nosso papo. Eu amei, assim, de verdade. Obrigada, Rafa, pelo convite, espaço, oportunidade. Acho que ver profissionais como você também, que querem impactar, transformar o ambiente que você já convive, mas tateando e construindo ali todo esse impacto, nossa, conta sempre comigo. Amei conhecer também o projeto. Tenho certeza que vai ser o primeiro papo de muitos, tá? Muitos mesmo. E aí faço convite para você ir conhecer nosso escritório, espaço, e a gente fortalece ainda mais essa comunidade daqui para frente. Quero ir sim. Vamos sim. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.